Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiano Leal. A gente vai falar hoje sobre vírus e antes eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho para que você receba vídeo em tempo real. Deixe seus comentários após assistir o vídeo, diga se você gostou, se lhe auxiliou de alguma forma no conteúdo que a gente vai falar aqui. E também siga a gente no Instagram, na página Ciência Sem Segredo. Lá a gente posta novidades, enquetes, por exemplo, e pede um pouco da opinião de vocês também, para que a gente possa colocar aqui no canal como sugestão de aula, por exemplo. Então, e o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam ter acesso à página lá do Instagram. Tudo certo? Gente, vocês já estão visualizando aí? A gente vai falar sobre vírus. E vírus, na verdade, a gente está na moda, né? Aí com o coronavírus aí, pandemia, a última, né, que a gente está enfrentando aí. E desperta grande curiosidade, com certeza, nas pessoas, né? Então, até porque muita gente não ouvia falar de vírus, mas fazia às vezes pouco caso, porque a maior, boa parte dos vírus normalmente é vírus da gripe, que é o mais comum na população, e aí a maioria das pessoas se curam, né? Quando pegam vírus e tal, quando pegam o vírus da gripe, resfriado, assim por diante. Mas os vírus acompanham os seres humanos, né? Desde a sua origem. E o que seria o vírus? Vírus nada mais é do que o limite entre o vivo e o não vivo, porque vírus tem algumas características que os colocam como seres vivos e outras características os colocam como seres não vivos. Mas hoje é uma tendência de se colocar vírus realmente como ser vivo. Tá? Cada vez mais caminha para essa perspectiva aí, né? Para esse lado aí de que vírus é ser vivo. Qual a definição de vírus, então? Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Quando a gente fala que são parasitas, significa que são seres que vão precisar de um hospedeiro. E o hospedeiro, no caso, é o indivíduo ao qual o vírus vai estar infectando. Intracelulares. Intracelular porque, obrigatoriamente, o vírus tem que estar dentro de uma célula para se reproduzir. Então, está aí o nome obrigatório no final por conta disso. Então, o vírus tem que estar dentro de uma célula para se reproduzir. Não esqueçam disso. E, na origem da palavra, o termo vírus significa o vírus significa veneno. Veneno. Isso por conta dos sintomas, né? Então, uma pessoa quando está acometida por algum vírus vai estar com suas funções orgânicas debilitadas. Então, o nome veneno vem disso, né? Algo que seja tóxico, algo que seja nocivo, ruim. Então, gente, o que é que ocorre? Os vírus, a gente vai detalhar aqui algumas características gerais dos vírus e também a gente vai falar um pouco das estruturas principais presentes nos vírus aí. Em outras aulas a gente vai trabalhar outros temas relacionados aos vírus. Então, hoje características gerais e estrutura dos vírus. Vamos lá. Características gerais, então. Primeiro, são parasitas intracelulares obrigatórios, que eu já falei para vocês na definição. São acelulares. O termo ser acelular significa que eles não têm estruturas que as células possuem. Então, daí a necessidade de ele estar dentro de uma célula. Porque um vírus não tem citoplasma, um vírus não tem organelas, o vírus não tem energia própria, que é o ATP, né? A energia, que é a molécula energética, que é o ATP. Então, ele aproveita todas essas estruturas da célula a qual está infectando ou parasitando. Então, vírus são acelulares. Daí a importância, a necessidade de ele estar dentro de uma célula. Outra característica, os vírus não possuem metabolismo próprio. Quando eu falo metabolismo, é um termo que é novo para muita gente, metabolismo significa o conjunto de reações
químicas. Conjunto de reações químicas de um indivíduo. Então, o que ocorre? Essas reações químicas são o conjunto de... Ou melhor, o metabolismo é um conjunto de reações que fazem o indivíduo se manter vivo. Então, todo ser vivo tem metabolismo. O vírus não. Então, o vírus vai aproveitar esse metabolismo, ou seja, vai apresentar metabolismo quando ele está dentro de uma célula. Aí sim ele vai começar a produzir proteínas, vai começar a produzir tudo que é necessário para que ele possa se replicar dentro de uma célula, ou seja, se multiplicar dentro de uma célula. Então, não tem metabolismo próprio, também está aí uma característica que faz com que o vírus obrigatoriamente esteja dentro de uma célula para poder fazer sua multiplicação. Tudo bem. Existem vírus de DNA e vírus de RNA. Os vírus de RNA são mais passíveis, têm mais possibilidade de ter mutações do que os vírus de DNA, porque o RNA é uma molécula mais instável do que o DNA. Então, boa parte dos vírus que têm mutações recorrentes, né, com uma quantidade maior, são vírus normalmente de RNA. Então, dentro do vírus de RNA, a gente tem, por exemplo, gripe, coronavírus, da dengue e assim por diante. Então, existe uma quantidade de vírus de RNA muito grande no planeta. Continuando. Podem sofrer mutações. Isso é que torna o vírus perigoso. Só que essas mutações só vão ocorrer quando o vírus está se multiplicando, ou seja, quando ele está se replicando dentro da célula. O que seria uma mutação? Mutação é uma alteração no código genético. Então, toda vez que houver algum tipo de mudança no material genético de um vírus, ele sofre uma mutação. Qual é a repercussão de uma mutação para um vírus? Mutação normalmente faz esse vírus primeiro ponto, aumentar a quantidade de indivíduos que ele pode infectar. Então, por exemplo, um vírus que antes infectava só aves, se sofrer uma mutação, ele pode infectar humanos e passar então esse vírus depois de humano para humano. Então, repare que as mutações fazem com que os vírus normalmente tornem-se mais perigosos aí. Podem infectar indivíduos que antes eles não infectavam. Outra importância das mutações em relação aos vírus é que essas mutações vão repercutir na verdade, uma dificuldade da gente produzir vacina contra esses vírus. Então, aqui, por exemplo, dificulta a produção das vacinas. Então, quanto mais mutações esse vírus for sofrendo, dificilmente você vai ter uma vacina contra ele. Porque as vacinas têm que ter uma eficiência grande, então tem que contemplar, na verdade, todos os vírus, ou melhor, todas as variações que esse vírus pode sofrer. Então, quanto mais mutações, pior para a produção de vacina contra eles aí. Podem infectar qualquer ser vivo. Então, você tem vírus, por exemplo, que infecta bactéria. Esses vírus têm um nomezinho específico, que é um bacteriófago. A gente vai falar mais sobre esse bacteriófago aí mais para frente. Então, bacteriófago, por exemplo, é um vírus específico para a bactéria. E esse vírus tem uma estrutura bem simples, como qualquer outro vírus. Né? Então, você tem uma estrutura assim, com umas proteínas aqui e o DNA dentro da estrutura proteica aí dentro. Então, aqui, por exemplo, um bacteriófago. Você tem vírus que pode infectar seres humanos, e a gente tem um bocado, né? A gente conhece muitos. Então, pode infectar, no caso, o vírus da, sei lá, vamos lá, raiva. Pode infectar, por exemplo, ser humano, e pode infectar morcego e cães, por exemplo, e gatos, né? Então, você tem um vírus que pode infectar outros seres vivos.
Por exemplo, agora não só animais, né? Você tem exemplo de vírus que infecta a bactéria, que é o bacteriófago, o vírus que infecta animais, mamíferos, né? Uma quantidade, por exemplo, raiva, né? O vírus da raiva, por exemplo, a HIV e tantos outros. E também temos os vírus que podem infectar plantas. Inclusive, o primeiro vírus identificado foi o vírus chamado do mosaico do tabaco. É um vírus que tem um formato cilíndrico. Então, ele tem um formato cilíndrico aí. E é um vírus que infecta, por exemplo, plantas. Então, por aí você vê que um vírus pode infectar qualquer ser vivo. E uma característica que é bem interessante em vírus: os vírus são específicos, ou seja, o vírus que infecta uma bactéria não vai infectar ser humano, o vírus que infecta a planta não vai infectar ser humano e assim por diante. Então, os vírus têm especificidades. E a gente vai entender agora, nas estruturas dos vírus, o que é que determina essa especificidade dos vírus. Por que eles são específicos? Então, já está aqui mais ou menos pronto para a gente a estrutura básica de um vírus. Então, olha só. Aqui eu vou chamar a atenção em algumas estruturas. Você tem. Vamos começar então de dentro para fora, nomeando as estruturas. Aqui dentro, em verdinho, você tem o material genético. Esse material genético aqui, neste caso, é um RNA. RNA fita dupla, porque eu tenho dois RNAs, um RNA aqui e outro RNA aqui. Repare que eles não estão ligados. Consequentemente, não é DNA. Se fosse um vírus de DNA, ele teria, vou botar aqui no cantinho, ele teria uma fita dupla conectada, uma fita com a outra. Não é o caso aqui, certo? Aqui nós temos um vírus de RNA. Tudo bem. Aqui, repare, dentro não tem citoplasma, não, né? É um CA celular, não tem citoplasma. Aqui dentro, alguns vírus, os vírus de RNA, chamados então de retrovírus, vão possuir uma enzima. Essa enzima aqui é um nomezinho bem complicado, mas que vocês vão ouvir falar bastante. A transcriptase reversa. Transcriptase reversa. Então, é uma enzima que está presente em uma quantidade de vírus de RNA. E esses vírus, então, que têm essa enzima, aproveitando aqui, esses vírus, então, são denominados de retrovírus. Aqui nós temos, por exemplo, o HIV, sim, o coronavírus, também é um retrovírus, e assim por diante. Então, o que é que ocorre aqui, gente? Temos aqui outra estrutura. Essa que está em azulzinho aqui é o capsídeo. Capsídeo. Capsídeo nada mais é do que uma estrutura de proteína. Então, a estrutura proteica. E esse capsídeo é formado por unidades menores, não representadas aqui, mas essas unidades pequenas que formam o capsídeo são círculos, que são então chamados esses. Cada unidade dessa aqui, cada um desse então, aqui é um capsômero. Aqui é um capsômero. Então, os capsômeros são unidades que formam o capsídeo. Quando a gente for falar sobre replicação em vírus, a gente vai falar sobre os capsômeros. O que está em vermelhinho aqui, então, capsômero, repare, que é uma estrutura que vai proteger o material genético que está dentro dele. Tudo bem? O que está em vermelho aqui, eu coloquei em forma de ganchinhos, aqui são as proteínas de reconhecimento do capsídeo. Então, aqui são proteínas
de reconhecimento. Tá? Proteínas de reconhecimento. Então, isso aqui, essas proteínas, é que normalmente vão se acoplar à membrana plasmática da célula a qual o vírus vai infectar. Certo? Então, essas estruturas que eu coloquei até então são as estruturas básicas de um vírus, ou seja, todo vírus vai apresentar, exceto a presença da transcriptase reversa, como eu falei para vocês anteriormente, só presente em alguns vírus de RNA. Tudo bem? E aí depois a gente vai falar sobre a função dessa proteína, dessa enzima, né, que é uma proteína, quando nós falamos sobre replicação viral, mais especificamente sobre HIV. Agora, alguns vírus podem apresentar um envoltório extra. Então, esse envoltório extra não está presente em todos os vírus. Vou dar até a cor aqui para a gente destacar que não é uma estrutura presente em todos os vírus. Essa estrutura nós chamamos de envelope viral. Envelope viral. Esse envelope, o vírus adquire quando ele sai da célula hospedeira. Então, ele leva um pedaço da membrana da célula a qual ele estava infectando. Então, ele se reproduz dentro da célula e, no momento da saída desse vírus da célula a qual ele estava infectando, ele leva um pedaço da membrana plasmática com ele. E essa membrana, esse pedaço de membrana plasmática fica ao redor do vírus, como vocês estão vendo aí em preto. Então, dá uma proteção a mais ao vírus. Então, esse envelope, por exemplo, ele pode camuflar o vírus. Então, o vírus, quando ele sai de uma célula hospedeira, ele pode circular pelo organismo e não ser reconhecido de imediato pelas células de defesa do nosso corpo, por exemplo. Então, repare que um vírus envelopado ele acaba se tornando um pouco mais difícil de ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico. E no envelope também vão ter essas proteínas, que eu coloquei aqui de uma outra forma, que aqui então não é proteína do capsídeo, e sim agora é uma proteína do envelope. Então são proteínas de reconhecimento, proteínas do envelope. Chamadas então, essas proteínas do envelope, de espículas. Tem um nomezinho específico para elas. Espículas. Tudo bem, gente? Então, aí nós temos a estrutura básica de um vírus. Então, continue acompanhando, a gente vai ter mais aulas sobre vírus. Um grande abraço a todos. Quem gostou, indique para os amigos. Quem não gostou, indique para os inimigos.